capítulo de número 5, versículo 16 ao 18, diz assim a palavra de Deus. Estivemos durante o mês de agosto aprendendo sobre a oração. Quinta-feira passada aprendemos sobre orar conforme Jesus ensinou em Lucas 11, uma das orações mais difíceis de se fazer, e nós vimos o porquê. E hoje nós iremos ouvir sobre a oração de Elias. E Tiago é quem nos traz à tona e a lembrança bíblica sobre este homem de Deus. Diz assim a palavra do Senhor: portanto, confessem os seus pecados uns aos outros, diz assim Tiago 5,16, e orem uns pelos outros, para que vocês sejam curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Ou em outra versão, a oração do justo, ela pode muito em seus efeitos. E aí ele vai explicar, Tiago, como essa oração do justo, ela é poderosa. Elias, ele era um homem, diz o versículo 17, semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos. E ele orou com fervor para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. E depois ele orou de novo. E então o céu deu chuva e a terra produziu seus frutos. Você crê que a oração de um justo ela é poderosa? Você crê que Deus tem poder de te usar em oração e Ele responder dos altos céus? Amém? Glória a Deus. O Senhor, Deus de Elias, Ele é o Deus também da nossa vida e Ele pode atender às nossas orações. Vamos orar por esta palavra em nome do Senhor Jesus. Pai, nós queremos te exaltar, te louvar nesta noite, te agradecer, te entronizar, meu Deus. Tu és o Deus da nossa vida, nós te louvamos, Senhor, pelo que o Senhor já tem feito por nós. Obrigado, Senhor, pelos teus ricos conselhos. Obrigado porque nesta noite a tua palavra já tem falado aos nossos corações o que precisamos. E nesta hora, Senhor, nós queremos colocar o nosso coração mais uma vez à disposição do teu Espírito para ouvirmos o que precisamos ouvir, Senhor, para sermos exortados, corrigidos, consolados na tua palavra. Fala conosco, ó Deus, que o Senhor tenha liberdade para, Senhor, ó Deus, mover o que precisa ser movido, para restaurar o que precisa ser restaurado na nossa vida e sermos avivados, sermos preenchidos da Tua presença e do Teu Espírito Santo, meu Pai. Oramos também, aproveitamos esse momento, ó Deus, para que o Senhor abençoe tanto o trabalho de quarta, como também de sábado e domingo, trabalhos evangelísticos da Tua casa, por cada irmão que irá, que se comprometerá, Senhor, com esta causa do Evangelho, Pai, que abraçará, Senhor, esta causa, que, ó Deus, ousará falar do Teu amor em um mundo que está em crise, precisando, Senhor, ouvir a Tua voz. Nos usa, ó Deus, neutraliza os poderes das trevas, Senhor, neutraliza, Senhor, toda artimanha, toda arma forjada contra a tua igreja, mas Senhor, que o Senhor nos dê ousadia, coragem, intrepidez do teu Espírito, ó Deus, intrepidez em palavras, em obras também, em milagres, Senhor, se for para orarmos pelo enfermo, ó Deus, que a oração, Senhor, como a tua palavra diz de um justo, ela possa também fazer o seu efeito, possa fazer o milagre, ó Deus, para a glória e para o louvor do teu nome. Salva vidas, restaura, reconcilia, Senhor, aquele que está precisando de reconciliação. Ó Deus, que a tua palavra esta noite venha falar também aos nossos corações aquilo que precisamos, em um nome de Jesus. Quem crê que diz amém. Podeis sentar, meus amados irmãos, tomados da palavra do Senhor, e gostaria de estar compartilhando com os irmãos esse texto glorioso de Tiago, que ele remete a 2 capítulos preciosos da Bíblia, que se encontram no primeiro livro de Reis, capítulo 17 e capítulo de número 18. Elias, para quem não sabe, foi um profeta que viveu no século 9 antes de Cristo, foi talvez
um dos primeiros a se levantarem como um grande profeta de Deus. Um homem que teve um ministério marcado não apenas por palavras, mas por grandes realizações, grandes obras. Elias foi consagrado historicamente, mais à frente, como o maior profeta do Novo Testamento, a ponto de, no Evangelho de Mateus, ser citado no Monte da Transfiguração, na visão, assim, dos evangelistas, que estava ali diante de Cristo, tanto o representante maior da lei, que era Moisés, como o maior representante dos profetas, que era Elias. E Elias é conhecido por nós como um homem de grande proeminência, por isso que Tiago, ele compara a vida de Elias à vida de alguém que não apenas dedicava-se à oração, mas aprendeu assim a Elias que a oração que ele fazia a Deus, Deus era capaz sempre de responder. E é por isso que Tiago pega esta figura deste homem grande na história chamado Elias, e ele chega a comparar dizendo, olha, Elias foi alguém que orou, e Deus respondeu, mas primeiro ele chega a dizer que Elias era pequeno, porque embora na nossa visão humana Elias pareça grande, ele diz, olha, Elias era um ser humano, um homem sujeito às mesmas paixões e tentações que nós. Elias não era diferente da gente, por isso que a Bíblia não apenas registra os grandes feitos de Elias, mas a Bíblia vai registrar momentos em que Elias se desesperou, fugiu, correu, se escondeu. E a Bíblia ela é linda e perfeita, porque ela não narra apenas os pontos fortes da vida da pessoa, mas a Bíblia também começa a registrar que nós vivemos sim estações de altos e baixos na vida, mas uma coisa que nós não podemos parar de fazer é que independente do momento em que nós estivermos vivendo, nós não podemos parar de orar e clamar ao Senhor. E é por isso que ele diz, embora Elias seja um homem sujeito às mesmas paixões que nós, ele orava, mas quando ele orava, diz a palavra de Deus, ele orava com fervor, e o Senhor ouvia e atendia a sua oração. Olhando um pouco mais para a vida e o ministério do profeta Elias, ele profetizou por um período muito breve, não foram mais do que 22 anos, rei Acabe, rei Acasias, foi um período breve o ministério de Elias, comparado aos quase 60 anos do ministério de Oséias, aos quase 55 também de Isaías, aos quase que 60 anos do ministério apostólico como o de Ezequiel. O de Elias foi um ministério muito breve. Durante o reino de Acabe foram 22 anos, e foi sobre Acabe que Deus usou o profeta em momentos decisivos da história de Israel e da fé do povo de Deus. Foi durante o período de maior negligência, foi o período de maior austeridade espiritual, foi num período em que o povo mais se desviou do Senhor. Foi o período em que Deus também mais usou o profeta para pregar, para mostrar a sua palavra. O que eu aprendo disso é que Deus pode nos usar em tempos de crise. É na hora mais difícil da sociedade que Deus está contando ainda com Elias para poder levar a sua palavra. É na hora em que, olhando para ao redor a sociedade, nós não encontramos referências. Quem era a referência de Elias? Os sacerdotes tinham sido corrompidos, o rei que representava o governo de Deus estava totalmente em desacordo ao plano ideal de Deus de governo. E quem era a referência do mundo? Não havia, mas Deus tinha Elias para usar, para ser profeta, para falar para o seu povo, para dizer, é tempo de arrepender-se, para que cheguem os anos e o tempo do refrigério de Deus. Hoje, talvez vivemos um modelo de ausência de referenciais também. Nós vivemos uma geração onde procura-se referências e poucas ou quase nenhuma se encontra. Mas é nesse tempo de escassez, é nesse tempo difícil, esse tempo sombrio que nós estamos vivendo espiritualmente, que Deus está querendo levantar homens e mulheres de Deus ousados em oração, e que Deus venha atender essas orações e fazer grandes coisas por nosso meio.
Alguém pode até dizer, pastor, já não há mais milagre, já não há mais batismo, já não há mais avivamento, já não há mais nem expulsão de demônios. Mas Deus ainda quer usar a mim, quer usar a você em oração para alcançar pessoas. Glória a Deus, para que elas possam, através das nossas orações, serem frutos de um avivamento da parte do Senhor. Elias foi confrontado por Deus a um ministério específico de combate a falsas divindades. E daqui a pouco entenderemos isso nos textos. Capítulo 17 de 1 Reis vai nos falar que a apresentação do profeta Elias, então um homem vindo do meio dos tesbitas, da região de Gileade, ele vem e disse a Acabe, olha, o Deus a quem eu vivo, ele mandou te dizer, não haverá, olha a primeira palavra de Elias, não haverá mais orvalho, que é o sereno da noite, enquanto se dormia esse orvalho, ele caía sobre a terra de Israel, não haverá chuva, e o pior, não é só sobre uma quadra chuvosa, mas é sobre os próximos 3 anos, a não ser quando eu disser que choverá novamente. A palavra do profeta ao rei foi uma palavra difícil, e daqui a pouco entenderemos o porquê que Elias ele usa desta forma e o confronto que ele leva. É interessante nós percebermos nessa própria história que Israel, principalmente a região onde o reino do norte está instalado, dependia prioritariamente das chuvas para poder haver as colheitas. Era uma terra nômade ainda de estrutura, de infraestrutura para poder desempenhar o seu papel de crescimento, e a terra de Israel dependia prioritariamente de chuva. E é por isso que Deus, pelo castigo da nação que estava procurando deuses falsos e estranhos, resolveu confrontar esta nação de Israel, mostrando para ela que a chuva cessaria, que a colheita cessaria e que o pior de tudo, eles passariam grande fome até que a palavra de Deus voltasse de novo para eles. Era um princípio da própria palavra de Deus. Abra Deuteronômio, capítulo 11, versículo 13, onde a palavra do Senhor, ela vai nos dizer sobre isso. É uma forma de Deus castigar uma nação e um povo. É quando ele resolve reter as águas da chuva. Olha o que diz Deuteronômio 11, verso 13. E se vocês de fato me obedecerem aos meus mandamentos, que hoje eu lhes ordeno, de amar o Senhor seu Deus, de servir de todo o coração e de toda a tua alma, diz o verso 14, então no seu devido tempo eu darei as chuvas à terra de vocês, a chuva que vocês precisam, tanto as primeiras como as últimas, tanto as seródias como as temporãs, para que vocês recolham o seu cereal, o vinho e o azeite. Era uma promessa de Deus para o povo, como ainda hoje ela é. Nós somos gratos a Deus todo ano, meu irmão, quando aqui no Ceará chove, lá no sertão, quando chove no interior, e lá o agricultor pode colher. Isso é a bênção de Deus caindo sobre a nossa terra. Mas diz o versículo 15 de Deuteronômio, ainda 11, e Deus vai dizer, nos campos eu darei o pasto, eu darei o gado, e vocês comerão, e vocês o quê? Se fartarão. Por conta da chuva não haverá só agricultura, mas a chuva também trazia sobre Israel o que comer, o que vestir, o que sobreviver. E passar 3 anos sem chuva era literalmente motivo de um castigo de Deus para o seu povo. Elias foi levantado por Deus para trazer uma mensagem de castigo e de condenação para Israel. Olhando ainda um pouco mais para esse texto, Deus resolveu reter as chuvas em decorrência das orações fervorosas de Elias. Porque segundo a palavra do profeta, assim Deus cumpriu, assim Deus fez acontecer. E Elias só voltaria novamente para aquele lugar para onde ele profetizou, depois que Deus assim o ordenasse. Veja o versículo de número 3 agora, quando Deus resolve, após o profeta falar isso, ele resolve dizer para o mesmo profeta, lá em 1 Reis 17:3, saia daqui, Elias, vá para o leste, esconda-se junto ao ribeiro de Querite, às imediações de Jordão, porque o negócio aqui vai pegar fogo literalmente. E nós vamos já ver o porquê vai pegar fogo. E Elias resolveu obedecer à voz do Senhor. Tem hora que a gente fala, aí Deus diz assim, ó, se esconde.
E tem hora que Deus diz, fala, mas vai para cima. O que eu acho lindo em Elias é que Elias, nessa hora, ele sempre obedecia à voz do Senhor. Na hora que Deus mandou ele ir a Acabe, ele foi para cima e falou. Na hora que Deus disse, tu falou, Elias, o Acabe vai te matar, corre. Aí Elias correu. Mas não foi uma corridazinha breve não, meu irmão. Essa corrida demorou 3 anos. 3 longos anos. E Israel ficou como, pastor? Com fome, com sede, com seca. Porque não entendeu a voz do seu profeta. Não entendeu que Deus estava chamando o seu povo para uma reconciliação. O problema da fuga de Elias não foi só a fome, não foi só a sede de água e a fome de comida. Foi a fome de ouvir a voz de Deus. Porque enquanto o profeta não estava na terra, aonde o rei governava, quem foi que assumiu o seu papel? Os falsos profetas. Veio Baal, veio os Baalins, veio a Sera, tomaram de conta, cobriram o palácio, bajularam o rei, contaram vantagens, profetizaram bênçãos e vitórias de que haveria chuva, e viria essa chuva, e 1 ano passou, e 2 passou, e 3 passou, e nada desses falsos profetas fazerem acontecer. A saída de Elias não gerou apenas uma fome de corpo, de comida, mas uma fome espiritual. Essa fome espiritual era a ausência da palavra de Deus. A palavra de Deus, agora abra Deuteronômio 32, versículo 2. Ela é como orvalho para o povo de Deus. Diz assim a palavra de Deus, lá em Deuteronômio: goteje a minha doutrina como a chuva, destilhe a minha palavra como orvalho, como chuvisco sobre a relva, como gotas de água sobre a relva. Meu irmão, como é uma bênção para nós ouvirmos todo culto aqui a palavra de Deus. Nós estamos sendo regados, as sementes da nossa fé são regadas pela palavra de promessa, de renovo, pela palavra, glória a Deus, de Deus, para nós dizendo: eu estou alimentando vocês da minha palavra, glória a Deus. Isaías 55, versículo 10, o próprio Deus, ainda usando Isaías, ele vai dizer isso: irmãos, assim como a chuva e a neve desce para os céus, e lá elas não voltam, sem que primeiro reguem a terra e fecundem, germinem, façam fruto realmente produzir, e façam brotar e dar semente ao semeador e pão ao que come, diz o versículo 11, assim também é quem? A minha palavra. O povo passou 3 anos com sede e com fome de ouvir o quê? A palavra de Deus. Se alimentaram de Baal, se alimentaram de Acera, se alimentaram de Baalins, mas não se alimentaram da palavra de Deus, porque o profeta fugiu. Não havia palavra em Israel. Amós já chega a profetizar: haverá um tempo, e ele está chegando, e já chegou, em que o povo não sentirá fome de pão, mas sentirá fome de ouvir a palavra de Deus. Irmãos, tem uns lugares que a gente vai por aí que a última coisa que se prioriza é a palavra de Deus. Dá 10 minutos para o pregador, dá 15 minutos, canta 15 hinos, 20 hinos, todo mundo canta. Se tiver um cachorro, até o cachorro ele late. Mas a palavra de Deus, ela pouco é pregada. Mas nós louvamos a Deus na nossa igreja, porque aqui a gente corta até o louvor, e os músicos, eles são obedientes nisso, para podermos priorizar a palavra de Deus. Porque se tem uma coisa que nós não queremos ter, e eu espero que você jamais venha ter, é fome de ouvir a palavra de Deus e não ter aonde se alimentar. Como é ruim você passar, imagine passar 3 anos esperando Deus falar com você e Deus não falar, porque Deus pegou o profeta que ele tinha e tirou de cena. E você não tinha aonde correr, não tinha para onde fugir. Capítulo 18, versículo 1 agora. Deus pega Elias e dá uma palavra para ele. E a palavra dele é muito clara, diz o versículo 1 de 1 Reis 18. Muito tempo depois,
Muito tempo o quê? Depois. 3 anos. Aí vai dizer. Tiago é mais assertivo. Ele diz 3 anos e 6 meses. A palavra do Senhor veio a quem? Veio a Elias. Pastor, mas todo Israel ficou sem ouvir a palavra? Não. Diz o capítulo 17 que enquanto o profeta estava indo, Deus reservou para ele o primeiro grande sinal de que ele estava com ele. Agora veja o capítulo 17, verso 9. O profeta fugiu, comeu das águas, Deus usou os corvos. Os irmãos conhecem bem essa história, e eu apenas resumo ela, dizendo, Deus ele prepara até aqueles que nós não esperamos ser usados por ele, para nos sustentar quando há escassez da palavra de Deus. Quando Deus não tem gente para usar, Deus usa até o bicho, o animal. E o mais inesperado de todos os animais, um corvo. Sabe o que é que o corvo se alimenta? Ele se alimenta exatamente de tudo que morreu, do que não presta. Mas Deus pegou o bicho que come quem já está morto e deu uma nova ordem para ele. Agora tu vai virar um garçom de profeta. Enquanto não chover em Israel, todo dia tu vai ter que ir até... Olha a ordem de Deus, tu vai ter que ir lá, corvo, e dar comida para o profeta comer. Meu irmão, não me pergunte como essa comida chegava lá, eu só sei que o profeta comia. Teve uma comida que ele comeu, que eu já experimentei, depois experimente, zimbro. Ô, bicho azedo. Depois eu descobri porque é que o profeta correu apressado depois que comeu, porque o bicho é ruim mesmo. Ou comida azeda, mas dá uma força medonha na gente, e a gente fica valente o dia todinho. Só um bichinho daquele já dá uma valentia, e Deus fez ele dormir no pé de zimbro, comer, se alimentar, dormir. Quando ele se acordou, ele correu em disparado. Deus ele tem suas formas inesperadas de cuidar de nós. E você vai ver isso agora. Deus manda para Sarepta, ele passa em Sidom, fica ali, porque eu já ordenei. Olha a ordem de Deus. Deus cuida de nós em tempos de escassez. Diga assim para o irmão do seu lado, Deus vai cuidar de você. E Deus vai usar quem você não espera. Pastor, quem foi que Deus usou? A pessoa mais inapropriada da cidade, uma viúva. Deus mesmo está dizendo, eu ordenei, está aí no texto, eu ordenei a uma viúva, e ela vai dar comida para ti. O problema é que essa viúva só tinha um prato para fazer. E ela mesmo diz isso no texto, ela chega a dizer, olha profeta, ele pede água, ela vai oferecer água, ele diz, mas também me dá pão. Ela diz, isso aí é mais difícil, porque o pão que eu tenho é um pouco de farinha, um pouquinho de azeite. Tu está vendo que Israel está em seca, não tem água, não tem de onde tirar água. E o problema é que eu sou viúva, meu filho é pequeno. E aí ela já se entregou à vida. Ela diz, só tem um pouquinho. E esse pouquinho que eu tenho é para mim, para o meu filho. Nós vamos comer. É a última refeição. Porque depois que comermos, nós vamos morrer. Nós vamos literalmente morrer. Diz o versículo de número 12. É isso que está escrito. Tão certo como vive o Senhor, eu não tenho nenhum pão assado ainda, só um punhadinho de farinha, meu irmão. Não dava para fazer nem a farofa direito, com ovo. Tem apenas um punhado, numa panela e um pouco de azeite. E como você pode ver, apanhei 2 pedaços de lenha. Ela está dizendo, tudo é pouco, eu não tenho nada para oferecer. E essa comida é um resto. Está vendo a palavra que ela usa? Eu estou aqui para preparar o resto. Mas é o resto que Deus quer, para Ele poder fazer o milagre. Eu só me lembro da multiplicação. Era quantos pães? 5 pães, 2 peixinhos. Foi suficiente para Deus trazer alimentação para uma multidão de pessoas que estavam precisando. Para esta mulher, Deus só precisava de um pouquinho de farinha. E ela diz, vamos comer e morreremos depois de quê? De fome. Mas quando o profeta está em casa, meu irmão, tem palavra boa de Deus chegando também. Aonde tem casa com profetas, glória a Deus, aonde tem casa com homens e mulheres de Deus, qual é a palavra de Deus? Versículo 13, não tenha medo.
Alguém pode ter entrado aqui esta noite apavorado, com algum sentimento, com alguma situação, com algum problema. Deus, essa noite está dizendo para você, eu estou aqui para dizer para ti, não tenha medo, Deus está cuidando do teu futuro. Não tenha medo, Deus está cuidando desse projeto. Não tenha medo, Deus está cuidando, aleluia, do que você está achando que é o fim. Não tenha medo. O resto que você acha que é resto é suficiente para Deus. Ela foi pela palavra do profeta. Faça um pão para mim, traga para eu comer. Aí ele diz no versículo 13, depois tu prepara o resto. Tu diz que é resto? Tu prepara o teu resto, mas prioriza eu. Porque Deus mandou tu cuidar de mim. Quem cuida, glória a Deus, da obra do Senhor, meu irmão, Deus não desampara. Você crê nisto? Deus não desampara daquele que cuida da obra de Deus. Aí ele diz, sabe por quê? Versículo 14, a farinha da panela que tu está dizendo que é o resto, não vai se acabar. E o azeite do jarro não vai faltar. Até o dia em que o Senhor novamente fizer chover sobre a terra. Elias era sujeito às mesmas paixões que eu e você. Mas quando ele falava, meu irmão, as coisas aconteciam. A mulher comeu, não faltou. Diz o versículo 18, a farinha não acabou, o azeite não faltou. Segundo a palavra anunciada por quem? Pelo profeta. Aí o problema foi, a parte material Deus saciou. Não faltou pão, mas o diabo é sujo. E de alguma forma o filho foi afetado, foi dado como morto. Se agravou a doença, versículo 17, morreu e a mulher, o que foi que eu fiz de errado? Porque tu veio para cá e quando tu chegou, tu trouxe a boa notícia de matar a minha fome, mas aquele que seria o meu futuro sustento. Porque o filho em Israel, quando trabalhasse, era quem deveria sustentar sua mãe. Não havia um INSS, uma previdência social ou privada na época. O que havia era, os filhos eram obrigados a sustentar suas mães. E é por isso que ela ficou abalada e preocupada. Quem cuidará de mim na velhice? E aí Elias se compadeceu daquilo, diz o versículo de número 20. Elias olhou, deitou sobre a cama, clamou ao Senhor. Essa é a primeira oração de Elias. E a oração de um justo, diga assim comigo, e a oração de um justo, ela pode ir muito em seus efeitos. Então Elias clamou, veja o versículo 20, Elias clamou ao Senhor, e ele disse, ó Senhor meu Deus, por que me afligiu também a esta viúva, com quem me hospedo, matando o filho dela? E ele diz no versículo 21, ó Senhor, meu Deus, eu peço-te, restitui a vida deste menino. Você crê que Deus ainda vai colocar nas suas mãos situações ousadas para tu orar e Ele te mostrar que é Deus? Deus vai te colocar, escute o que eu estou lhe dizendo, em situações ousadas para tu orar e Ele provar que Ele é Deus. A oração de Elias foi ou não foi ousada? Senhor, o menino morreu. Mas eu estou te pedindo uma coisa, ressuscita ele, Senhor. Aí diz o versículo 22, vamos ler juntos? Versículo 22, o Senhor atendeu a voz de Elias. Agora tira o nome de Elias, coloca o teu. Diga de novo, o Senhor atendeu a voz de Samuel. Ele vai atender a tua voz também, meu irmão. Isso é para quem crer. Isso é para quem crê, meu irmão. E o Senhor ouviu a voz. E o Senhor está ouvindo a tua voz. E Deus tem escutado a tua voz. E Deus escutou a tua voz. E fará o milagre. Glória a Deus. Oração é para quem crer. Eu não sei qual é o problema que você enfrenta. Mas na oração, creia, Deus vai trazer a solução certa. Deus não só escuta, diz o versículo 22, e a vida foi restituída ao menino. Deus é ou não é bom com quem ora? Diga de novo comigo, e a oração de um justo pode muito em seus efeitos.
Que lições nós aprendemos então de Elias sobre a oração? Primeira delas, aí Deus foi me aquecendo para escrever e trazer para os irmãos. Primeiro é que Deus sempre tem alguém para se apresentar na hora exata. Elias sempre estava à disposição de Deus. Capítulo 18, versículo 1. Deus ele conta com Elias muito tempo depois, no terceiro ano da seca, a palavra do Senhor veio quem? Veio a Elias. Deus sempre está falando, mas Deus sempre está procurando alguém que se apresente a Ele na hora exata. Temos nós sido remanescentes de orações do Senhor nas horas mais sombrias? Ou temos sido como os outros, que com medo e apavorados com as coisas do mundo, temos parado de orar? Tem gente que já parou de orar, de crer em milagre. Pastor, eu não creio mais não. Pastor, eu não creio que Jesus batiza, eu não creio que o Espírito Santo pode me usar. Meu irmão, é nessa hora sombria que estamos vivendo, de frieza no meio do mundo, que Deus está querendo contar com Elias, comigo e com você, que ele possa dizer: veio a palavra do Senhor para mim, para eu falar e eu falarei. Elias passou 3 anos entre Querite e Sarepta, regiões distintas, na região norte de Israel. Foi para a Síria, quando o rei cercou toda a região, queria matar Elias, foi em cada casa, em cada reino, em cada lugar, e Deus sempre escondia ele. Deus fazia de uma forma que o rei não encontrasse ele, até que ele recebeu a palavra de Deus: volta até o rei agora. Meu irmão, depois de 3 anos, imagine, você está sendo procurado pelo rei, pelos soldados, por todo o franco exército de Israel que tinha na época, e de repente Deus diz: agora é a hora, Elias, de tu voltar lá. Meu irmão, tem que ser muito corajoso para isso. Eu não sei o que é que eu faria. Eu não sei o que é que você faria. Eu sei que Elias foi. Elias foi até o rei, e Elias foi com coragem. Meu irmão, depois de ter orado e ver o menino ressuscitar, quem é que não se encoraja? Depois de dizer para uma viúva: olha, esse resto que tu diz que é resto, tu vai comer dele, tu vai se empanturrar, e não vai faltar, até que volte a chover. E assim acontecer, meu irmão, você se enche de fé. E a oração de um justo, ela pode muito em seus. Mas Deus não contava só com Elias. Diz o capítulo 18, que no versículo de número 2, que a fome, ela já era extrema em Samaria, que é a região do Reino do Norte. Era extrema demais, e de repente Deus resolveu chamar Elias para voltar no tempo de maior sequidão da época que havia. Tão seca ela era que o rei se preocupou. Ele disse: já que não tem água para nós, vamos ver se arruma água, pelo menos para os animais, para eles não morrer. Diz o versículo de número 3, que ele chamou Obadias, o responsável, pelo palácio. O problema é que o Obadias era desobediente. Mas ele era desobediente para coisa boa, irmão. Tem uns crentes que são desobedientes para coisa ruim. É uma das piores coisas que existe, é o crente desobediente. Mas Obadias era desobediente. Ele sabia distinguir o que era lei e o que era justiça. A lei do rei era injusta, e a lei do rei era uma: mata todos os profetas. E Obadias entendeu: não, essa lei, ela pode ser até uma lei do homem, mas não é a de Deus. E ele agiu com justiça. Pegou 2 cavernas, tacou 50 profetas numa, tacou 50 profetas no outro, e todo dia ele era desobediente. Pegava água, tempo de escassez. Pegava água e pão e dava para cada profeta: tá aqui, vocês não vão morrer de fome não. Sabe o que é que eu aprendo aqui, irmão? Se nós formos fiéis à palavra de Deus, ao Deus da Bíblia, Deus não nos abandonará. Deus não nos abandonará. Se você for fiel ao ministério que Deus tem te dado, mesmo que seja água e pão, mas tu vais ser sustentado por Deus. Se tem uma coisa que incha a barriga e nos faz ficar o dia todo sem fome, é água e pão. Você não precisa de mais nada. E os profetas foram assim sustentados por Deus. Porém, quando Obadias foi, o rei foi para um lado, Obadias foi para outro, e diz a palavra de Deus, versículo de número 6, que repartiram entre si a terra para percorrer. Acabe foi para um lado do caminho, Obadias foi para o outro. Quando ele viu, versículo 7, Obadias no caminho, ele contemplou quem? Elias. Não foi ele ao encontro de Elias, não. Elias foi ao encontro dele. E Elias foi peitudo. Peito aberto. Pode dizer para o rei que
quem está querendo ver ele sou eu. Ele está me procurando 3 anos, pois agora chegou a hora da gente acertar nossas contas. Meu irmão, a Abadia se tremeu todinho, diz a palavra de Deus: meu irmão, eu vou morrer se eu dizer para o rei que tu está vivo. Se eu disser que tu está vivo, eu é que vou morrer. Aí vem Elias: não, tu não vai morrer não. Hoje ainda, diz a palavra de Deus. Glória a Deus, pode dizer, está lá no versículo 8. Diga lá, sou eu, diga ao rei: eis que Elias está aqui. Meu irmão, quando o inimigo te confrontar, pode dizer para ele: eu estou aqui, mas eu não estou sozinho não. Maior é o que está comigo. Oh, glória a Deus. Maior é o Deus a quem eu sirvo. Maior é o Deus a quem cuida de mim do que o que está no mundo. Maior é o Senhor sobre a nossa vida, meu amado irmão. Eles disseram, Elias, que tu não estava aqui, que tu não estava ali. Aí diz o versículo de número 13. Diz assim a palavra de Deus: por acaso não contaram o que eu fiz quando Jezabel matava assim os profetas? Como eu escondi 100 dos profetas em cavernas, 50 e 50, sustentei com pão e água, e agora você quer que eu vá e diga: Elias está aqui, ele vai me matar. Aí diz Elias no versículo 15: tão certo como vive Deus. Escute, Obadias. Tem crente medroso, não tem? Tem uns crentes que quando ele vê uma ameaça, ele já foge. Meu irmão, vê o ameaçado, tem ameaça, escute o que eu vou lhe dizer agora: vá orar. Tem alguém falando mal de ti, o inimigo está zombando no teu ouvido, a tua mente está perturbada, algo está acontecendo, vá orar. Deus tem resposta para quem ora. Deus tem provisão para quem ora. Deus tem saúde para quem ora. Deus tem renovo de mente para quem ora. Deus quebra as cadeias da mente para quem ora. E o Espírito está mandando eu repetir: Deus quebra as cadeias da mente de quem ora. Tão certo como vive o Senhor dos Exércitos, a quem eu sirvo, que hoje ainda eu vou me encontrar e vou me apresentar com ele. Eliezer não é atrevido. Meu irmão, isso é coisa de quem ora. Crente cru, velho, ele foge. Mas quem ora, meu irmão, ele está ali pronto. Ó, Senhor, eu estou aqui. O Senhor mandou eu vir, é para encarar isso aqui. Eu vou encarar. Deus ajuda? Ajuda, meu irmão. Tem hora que Deus manda se esconder, capítulo 17, versículo 3. Mas tem hora que Deus diz: vai. Capítulo 18, versículo 2. Tudo é um tempo de Deus. Não é que ai pastor, eu vou orar e vou para cima do cão, mexer na abelha ali, vou mexer ali no vespeiro. Não, meu irmão. Só mexa se Jesus mandou. Se ele não mandou, fique quieto. Aguarde. Mas na hora que ele disser: pode cutucar, aí cutuque. Deus está contigo. Não vai ter abelha, não vai ter vespa, não vai ter diabo, não vai ter demônio, não vai ter nada que vai mexer contigo, porque se Deus mandou tu ir, se Deus mandou tu fazer, se Deus mandou tu agir, Ele vai se responsabilizar. Elias era chamado de perturbador, diz o versículo 17. Acabe viu Elias no caminho, e ele diz: ah, te achei, perturbador de Israel. Aí ele diz no versículo 18: eu não tenho perturbado a Israel coisa nenhuma. Quem tem perturbado é tu. Pensa no homem corajoso. Rei, é tu perturbador. Quando você abandonou junto com a casa do teu pai os mandamentos de Deus e seguiu os balaíns. Aí vem Elias agora: ô caba corajoso. Eu tenho um confronto agora para te mostrar quem é o Deus de verdade. Oh, glória a Deus. Eu quero ordenar a Israel todo que se encontre comigo aonde? Aonde? No Monte Carmelo. Convoque 450 profetas de Baal. Convoque os 400 profetas de Acera, que estão sustentados todos por Jezabel. E nós vamos ver quem é Deus. Cabo é corajoso, não é? Meu irmão, quem ora tem coragem. Escute comigo essa segunda lição. Quando a perversidade atingir proporções extraordinárias. Quando a perversidade do mundo ela atinge proporções que nós não controlamos, que não temos como responder só racionalmente, Deus nos usará com medidas extraordinárias.
Pastor, o que é que você está querendo dizer com isso? Enquanto Elias falou, ninguém quis dar ouvido. Aí chegou o momento em que essa corrupção, o pecado, a maldade, ela assolou de uma forma tão extraordinária que todo mundo estava dando ouvido a quem? A Baal, a Acera, aos profetas. 850 profetas comprados para falar só o que o rei queria. Aí se levanta um doido, que ora. Que é assim que o mundo fala da gente. Isso aí é um doido que ora. Não, meu irmão. O que é loucura para o mundo é o poder de Deus para nós. Para o mundo pode ser uma loucura, mas para nós é poder de Deus. Aleluia. Para Eli pode ser alguém bêbado, chorando, mas para Ana, diante de Deus, não. Era uma amargura que Deus estava recebendo. O confronto é claro. Baal versus Acera, um profeta versus 850. 576 metros era a altura do monte. E Carmelo, eu fui atrás, sabe o que significa Carmelo? Fértil. Era o lugar onde eles esperavam que Baal, quem era o Baal? O Senhor da chuva. Deus é tão bom. Por que ele proibiu a chuva? Porque quem mandava na chuva aos olhos de Israel era quem? Baal. Aí vocês estão achando que é Baal que manda a chuva? Deixou trancar a torneira do céu. Chama Baal, pode chamar, 1 ano, 2 anos, 3 anos, cadê Baal? Aí Deus é tão ousado que ele diz, leva eles lá para o monte, que eles dizem que é lá que Baal manifesta a glória e o poder dele, e lá eu vou provar quem é o verdadeiro Deus. Em tempos de perversidades extraordinárias, Deus usará a igreja com medidas extraordinárias, com milagres, com poder, com revelação. Jesus prometeu isso em Marcos 16, e os sinais seguirão aos que crerem, e os sinais seguirão aos que crerem. Deus ainda quer nos usar para milagres, irmãos. Como ele usou Baal, num tempo de corrupção, de injustiça. Baal era o senhor da chuva, Acera era a deusa da colheita e da fertilidade. E eles diziam de uma forma extraordinária, tem só adultos no culto e dá para ouvir e entender bem, que enquanto a chuva ocorria, era o esperma de Baal entrando dentro da terra e germinando nela. E enquanto isso acontecia, cultos de prostituição, de adoração a Baal e a Acera acontecia. Um rito horrível de prostituição em Israel. E o povo dizia, esse é o verdadeiro Deus. Deixa eu lhe dizer uma coisa, Baal, Acera só mudou de nome. Pornografia, prostituição, sensualidade. Esses são os caminhos que o diabo tem encontrado para atingir corações, inclusive em famílias da igreja, jovens, adolescentes, homens, obreiros, pessoas que estão na igreja, mas que infelizmente têm se rendido, seduzido aos prazeres e às contaminações de Baal e Acera em sua vida. Mas hoje o Deus de Elias está aqui de novo dizendo, eu sou o Deus verdadeiro, fora de mim não há outro. Eu sou Deus poderoso, meu irmão, aleluia. Deus é mais forte do que essa pornografia. Deus é mais forte do que a prostituição. Deus é mais forte do que a lascívia. Deus é mais forte do que o pecado que está tentando invadir a tua mente e derrubar o altar de Deus. É o lesbianismo de um lado, é o homossexualismo do outro. Doutor Mateus depois vai ter que me defender. Tudo isso tentando destruir os padrões divinos, sagrados, bíblicos. Mas em situações de tempos de perversidade extraordinária, eu volto a repetir pelo Espírito de Deus, Deus quer nos usar também com medidas extraordinárias, com milagres, com poder, com transformação. Pastor, qual é a maior transformação? É Deus pegar o pecador, converter ele, transformar ele, dar uma nova identidade, um novo caráter para a sua vida. Em oposição aos milagres fictícios da falsa religião, Deus intervém com milagres reais. Os irmãos lembram bem, pode juntar os 850. Aí Elias ele conta a história.
de maneira bem clara. Ele diz, olha, juntem a melhor novilha que vocês têm. Suba o monte. Aí Elias ficou lá em cima olhando. Pode cavar, faça o altar de vocês. O altar era uma coisa feia de Baal. O altar era o órgão fálico do homem. Era usado como uma estrutura de adoração. E eles começaram, diz a palavra de Deus, rodeando de manhã até meio-dia. E meio-dia não acontecia nada. Quando chegou meio-dia se desesperaram. Cavaram e oraram e clamaram. Aí quando chegou de meio-dia até as 3, diz a palavra de Deus, no desespero dele, depois de Elias zombar. Ei, cadê o Deus de vocês? Clama mais alto, grita para ver se ele se acorda. Ele está dormindo. Não é ele o Deus da chuva? Começaram a se chicotear, se martirizar, de alguma forma tentando. Aí chegou 3 horas da tarde, glória a Deus. Chegou 3 horas da tarde. Diz o versículo de número 28 e 29. E eles clamavam, cortavam com facas, com lanças, segundo o costume. Ficaram cobertos de sangue, nada aconteceu. Passado meio-dia, profetizaram até a hora do sacrifício. Porém não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Cadê Baal? Cadê Dagon? Cadê Astarote? Cadê a Sera? Cadê as divindades? Aí diz o versículo de número 30. Elias disse ao povo, estava todo Israel lá. Se aproximem. Oh, glória a Deus. Deus está pedindo de você, meu irmão, se aproxime. Se aproxime do altar, se aproxime do altar, pastor. É porque eu estou vendo tanto escândalo, tem tanta coisa feia. O evangelho parece que está pervertido. Se aproxima do altar, não perca a visão do altar, não perca a visão de Deus. Pastor, é porque parece que está virando um mercado a igreja. Se aproxima do altar, tu vai ver que não é isso não. Tem uma falsa religião por aí, mas o verdadeiro evangelho, o verdadeiro povo que vai para o céu, ainda está aqui, de pé, louvando, adorando e cantando louvores a Deus. Se aproximem de mim. O povo se aproximou. E diz o versículo de número 30. O que é que estava em ruínas? O altar. Deixa eu lhe fazer essa pergunta hoje. Como é que está o teu altar diante de Deus? Que altar tu tem levantado na tua casa? Que altar está erguido no teu casamento? Tem homens que, de tanto se poluírem com a pornografia das redes sociais e do mundo, tentam comparar o que veem com a sua esposa. Não sou eu que estou falando, é Deus falando para você. Que altar tu está levantando dentro da tua casa? Tem homens que estão com a sua visão turva, mulheres que estão com a sua visão turva, que não estão enxergando perfeitamente o amor de Deus, a alegria de Deus de viver, porque falta nele, um altar erguido novamente para o Senhor que está em ruínas. Hoje eu vou sair pelo lado, para ninguém me pegar. Nós precisamos restaurar o altar de Deus da nossa vida. Como é que restaura esse altar, pastor? Versículo 31. Pegou 12 pedras. Traga à memória o que Deus fez na sua vida. Traga à memória o que Deus fez na sua vida. Ontem eu estava ouvindo a história de um irmão que depois de uns 20 anos de fé, ele chegou para o pastor dele e ele pediu, pastor, estou cansado, desisto da fé, desisto dessa igreja, não quero mais estar aqui não, quero uma carta de renúncia, não quero mais congregar. E o pastor, tá bom, vou lhe dar, mas antes de lhe dar eu vou orar por você. Aí a oração do pastor foi, Senhor, eu te dou graças, porque tu encontrou ele quando ele estava bêbado, mas mesmo na bebida o Senhor libertou ele. Eu te dou graças também, Senhor, porque há alguns anos ele orava para o filho nascer e Deus deu um filho. Esse filho adoeceu, mas o Senhor cuidou dele, o Senhor abençoou, o Senhor fez ele grande, hoje é um grande homem de Deus aqui nesta casa. Eu te louvo, Senhor, porque há um dia ele orou pela família que estava quase se afastando e agora está aqui a esposa firme, forte na tua presença. Eu te louvo, Senhor, porque um dia ele orou pelo emprego aqui dentro dessa casa e o Senhor deu um emprego para ele, Senhor. Eu te agradeço e eu sei que quando ele terminou de orar, o homem disse, pastor, pare. Eu não quero mais ir embora, não. Porque tem hora que a gente se esquece do que Deus já fez na nossa vida.
Tem hora que a gente se esquece da bondade de Deus na história do cuidado dEle, da providência, dos milagres dEle sobre nós. O Senhor, glória a Deus, está pedindo de nós erguer o altar de novo, levantá-lo, lembrar de quem Ele é. Lamentações 3:21 já diz isso. Disso me lembrarei, por isso eu tenho esperança. Eu tenho esperança no que Deus já fez. Eu trago à memória tudo isto, porque Deus, Ele tem cuidado de mim, meu irmão. Erga de novo as tribos, erga de novo as pedras. O que é pedra, pastor? Memorial. Tem um hino do Sérgio Lopes que eu amo. De vez em quando eu quero me desviar, eu me lembro dele. Tente lembrar. Se alguma vez Jesus, Ele te abandonou. Tente lembrar quantas vezes Ele já te perdoou. Tente lembrar, glória a Deus, quantas vezes Jesus já te pegou quebrado e te refez. Quantas vezes Ele viu esse altar rachado, quebrado e Ele reergueu de novo. Tente lembrar da bondade de Deus na tua vida. Aleluia. O que Elias fez, pastor? E Elias começou a encher de pedras. E ele disse, o nome desse altar será Israel. Por que Israel? Porque ele lutou bravamente com Deus. Elias estava querendo trazer à memória quem era o verdadeiro quê? Deus. Aí diz o versículo 33. Armou com lenha, cortou o novilho, do jeito que os sacerdotes, profetas de Baal e Acera fizeram. E pôs sobre a lenha. Mas ele disse, olha, eu não vou tacar fogo, não vou acender, não vai ter álcool, não vai ter nada disso. Pode encher de água. 12 litros. Eu não quero 1 litro, não. A Bíblia diz que são 12 litros. Pode colocar 12 litros. Abram a vala. De 3 em 3 litros foram jogando até encher a vala. Imagine 12 litros de água. Aí o povo ficou assim, o que é que esse homem vai fazer com a água? Oh, glória a Deus. Chegou a hora da tarde, 3 horas, versículo de número 35, vai dizer, a água chegou a escorrer e enchia a vala aberta. Já estava a água transbordando, irmão. Você joga água onde vai pegar fogo? Como vai pegar fogo isso? Mas Deus queria medidas extraordinárias. Para Deus provar que Ele era Deus, Ele disse, não vai ser só no calor, não. Para não dizer depois, não, o tempo estava quente, era 3 horas da tarde, vai pegar fogo o bicho, porque aqueceu demais. Não, ele disse, está aqui água, mole, mole. Em tempos de perversidades extraordinárias do mundo, Deus quer nos usar com medidas extraordinárias. Versículo 36, chegou a hora e ele disse, quando aproximou-se do altar. Se hoje tu se aproximar do teu altar de oração, como ele estará? Elias se aproximou. E ele disse, o Senhor Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, Deus do passado, Deus que usou aqueles homens. E que segundo a tua palavra fez todas essas coisas. Qual é a oração de Elias? Que pode muito em seus efeitos. Verso 37. Responde-me, Senhor. Responde-me, Senhor. Diga assim comigo, responde, Senhor, a tua serva. Responde o teu servo. Responde, Senhor, para que este povo saiba que tu és Senhor Deus e fizeste o coração dele voltar para ti. Diga com fé, responde-me, Senhor. É o teu filho, é a tua filha. É aquele altar que quebrou, glória a Deus, no coração, lá dentro da tua casa. É alguém que está precisando voltar para os caminhos de Deus na tua casa, na tua família. Ora, Senhor, me responde, Senhor. É lá em casa, o altar que está quebrando. Refaz esse altar, Jesus. Taca fogo! Mas não é aquele fogo para incendiar. O dia desse estava até brincando com o irmão Agaton. Disse, é perigoso o irmão pedir fogo aqui, porque pode, né, tacar. Mas é um fogo não estranho, mas é o fogo de Deus, que aquece aqui dentro, ó, meu irmão. Ele aquece a alma, oh glória a Deus. E o que é que aconteceu, pastor? Verso 36, então caiu o quê? O fogo.
Situações extraordinárias exigem medidas extraordinárias de Deus. Pode ser na justiça, pode ser na saúde, pode ser financeira, pode ser emocional, pode ser na tua família, no teu casamento, seja lá qual for a situação. Deus vai intervir extraordinariamente, porque Ele é poderoso. Caiu o fogo do céu, consumiu o holocausto, consumiu a lenha, consumiu a pedra, consumiu a terra, lambeu até a água. Oh, glória! Meu irmão, quando o fogo de Deus vem, purificador, não sobra nada. Ajeita o teu altar, para que quando o fogo de Deus descer, ele queime só o que precisa ser queimado. Ele queime só o que precisa ser queimado. E quando o povo viu isso, diz o versículo 39, todos se prostraram com o rosto em terra. Aí foi que disseram o quê? Vamos dizer junto? Versículo 39, o Senhor, vamos dizer junto, o Senhor é Deus, só Deus. Só o Senhor é Deus. Essa palavra Senhor é a palavra Elohim, é majestade, é o poderoso que está no governo de tudo. Deixa eu dizer isso para ti, a tua casa está no governo de Deus. Não, você não entendeu ainda. Os teus filhos estão no governo de Deus. A tua esposa está no governo de Deus. O teu esposo está no governo de Deus. A tua empresa está no governo de Deus. O teu trabalho está no governo de Deus. O teu sonho está no governo de Deus. Aleluia, a tua história está no governo de Deus. Pastor, foi 3 anos de seca, de fome, e a chuva, que hora cai? Eu acho interessante Elias, porque para ele orar, para o fogo de Deus descer, ele orou uma vez. Mas para a chuva descer, o mesmo profeta que orou só uma vez, teve que orar 7 vezes. E como é que você diz isso 7 vezes? É porque ele chegou para o moço, está lá no versículo agora 41, e disse: Elias matou os profetas, a chuva ainda não chegou, 3 anos e meio tinha se passado. E aí chegou ele e disse: suba, rei, vá comer, porque já se ouve o barulho abundante de chuva. Aí todo mundo, de onde, meu Deus? 3 anos, ninguém vê um sereno sequer, um pingo de água cair do céu, e o profeta agora está dizendo que já está ouvindo o barulho da chuva. O profeta tinha descido, exterminado os profetas falsos, aí Deus deu a ordem a ele, versículo 42, para subir de novo. Meu irmão, tem hora que a gente tem que subir o monte. Mas não é esses montes por aí de areia, não, é um monte mesmo espiritual. De encontro, de proximidade, lá no teu quarto, no banheiro, na cozinha, na tua empresa, trabalhando no escritório, andando na moto, no carro, mas tem aquele momento do monte de dizer: Senhor, é eu e tu, é nós dois, conversando, bem baixinho, para a coisa fluir, porque eu creio no teu poder, no teu milagre. O profeta subiu o monte, encurvou-se em terra, pôs o que? O rosto entre os joelhos. Agora o negócio era mais sério. Senhor, agora não é para provar que Baal é falso, não. Não é para provar que os deuses estranhos são... Agora é para provar, Senhor, que tu é comigo, de verdade. Porque foi por mim que há 3 anos atrás tu disse que não choveria. E o Senhor disse que seria por mim. Olha a audácia do profeta, que voltaria a chover de novo, Senhor. Deus deu a ordem. Qual foi a ordem? Agora eu vejo o versículo 43. Ele manda os jovens, os moços ir lá. Diga, vá para o lado do mar. Olhe para o horizonte. Ele foi, olhou, disse: eu não estou vendo nada. Meu irmão, quem não tem fé não vê nada mesmo, não. O pastor, o irmão que está orando, ele pode dizer: meu irmão, olha, arregala esses olhos espirituais. Ele: não estou vendo nada. E tem hora que ele vem igual o cego lá de João 9. Eu estou vendo os homens como árvores.
Está tudo embaçado, pastor. Eu não estou enxergando nada. Meu irmão, está faltando fé. Fé é para quem vive uma vida nutrida de oração. Deus está dizendo, para mim e para você, está vindo barulho de chuvas. Eu não sei se você está crendo e recebendo esta palavra essa noite. Mas o Senhor me manda dizer esta noite, como disse para Elias, está vindo um barulho de chuvas sobre esta igreja. Está vindo barulho de chuva sobre este lugar. Está vindo barulho de chuva sobre a tua casa. Está vindo barulho de providência de Deus. Aleluia! Eu não estou vendo nada. Aí Elias diz, volte. O moço, eu fui uma vez, não vi nada. 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5, 6 vezes, não vi nada. Elias, tu está com fé mesmo? Parece que ele faltou assim só. Porque se vê, Elias estava lá em cima do monte. E o moço tinha que correr para a região onde o mar estava, para ele ver se de alguma forma lá do mar vinha alguma nuvem. Aí chegou a 7ª vez. Oh, glória a Deus. Tem hora que Deus vai atender você na primeira. Se orou, meu irmão, Deus responde. Mas tem hora que Deus vai dizer, espera. Quando Deus diz assim, espera, é porque tem algo maior. Tem algo maior. Você está recebendo esta palavra? E eu estou recebendo, tem algo maior. Quando ele diz assim, ó, espera. Não é essa porta, não é essa chance, não é essa aí não. Espera, tem algo maior para acontecer ainda. Aleluia, 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 aleluia. Chegou a 7ª vez. Aí o servo voltou, o curioso, meio incrédulo. Aí ele disse, Elias, tem um negócio, versículo 44, está se levantando no mar, mas é um negocinho aí tão pequeno, que eu não sei se é chuva de verdade, eu sei que é uma nuvenzinha do tamanho da palma da mão de um homem. É desse tamanho aqui, é uma nuvenzinha do tamanho da palma de uma mão, bem pequenininha, Elias. Eu não sei se é chuva não, Elias. Meu irmão, vão olhar e vão dizer, eu não sei o que é isso aí não, é tão pouco. Vão olhar e vão dizer, pastor, isso aí não vai acontecer, não é tão... Meu irmão, essa nuvenzinha pequena, ao olhar do incrédulo, que ele olha e diz, isso aí não é nada, mas para Deus é tudo. Deus, para criar coisas novas, Ele não precisa de nada. Deus chama, escute essa palavra de Deus, jovem, para você. Deus chama à existência o que não existe. Deus está chamando coisas essa noite para você, jovem, para a juventude. Coisas que ainda não existem sobre a vida de vocês. Para Deus criar, Ele não precisa de nada. Para Deus abençoar, Ele não precisa de nada. Para Deus cuidar, Ele não precisa de... Ele é quem faz. Deus só mandou uma nuvenzinha bem pequenininha, meu irmão. Tem gente que está igual esse moço. Pastor, eu oro. E tudo que eu vejo é um negocinho tão pequeno. Do tamanho da palma. É isso aí que Deus vai te dar. O problema é que Deus está vendo de longe. Mas quem ora já sabe, tem providência do Senhor chegando. Elias olhou e ele diz Acabe o seguinte, sobe. O moço ficou sem entender nada. Sobe. Por que sobe? Porque o carro dele vai ficar alagado se ele não correr depressa. Meu irmão, quando Deus manda a ordem para vir bênção, Ele prepara. Oh, glória a Deus. Diz a Bíblia, versículo 45, vamos ler junto? Verso 45. Em pouco tempo o céu escureceu, com nuvens e vento, e grande foi a chuva. Eu acho que você não entendeu ainda não. Grande está sendo a chuva que Deus está providenciando sobre a nossa vida.
Pastor, você está dizendo isso pela fé? Eu estou dizendo com fé, para você crer. Recebe aquele que crê. Grande, aleluia, é a chuva que Deus está preparando sobre a tua vida. Receba de novo, que eu vou falar pelo Espírito Santo de Deus, que Ele mandou dizer: grande vai ser a chuva que Deus está preparando sobre a tua vida. Grande será a providência dele. Aramanava, Shuirekanavaha. Tem hora que Deus vai mandar tu orar uma vez, o fogo vai descer. Tem hora que Deus vai mandar 7 vezes, 30 vezes. Só não pare de orar, irmãos. Só não pare de Atos 12, só para nós concluirmos rapidamente, já foi contado pelo irmão Orlando. Um tempo de perversidade extraordinária. Prenderam o líder da igreja, Pedro. Tracaram na prisão, Atos 12. O que é que a igreja fez? Não podia ir até a prisão. A igreja orava e perseverava em oração. Até que chegou o dia, o momento e a hora em que Deus ouviu. Eu não sei qual é o tamanho da tua dificuldade, mas o meu Deus e o teu Deus está dizendo: não pare de orar por esta causa. É o teu marido, é o emprego, é o concurso, é algo que você está esperando extraordinário de Deus na tua vida, é um esposo, é uma esposa, é um casamento, é um carro, seja o que for. Às vezes tem gente orando por tão pouco. Tem gente orando só por uma casa e por um carro, é pouco, meu irmão. Deus tem coisas maiores, melhores, grandes, poderosas. Eu me lembro quando era criança, teve um irmão, ele contou esse testemunho, ele orava a Deus pedindo um carro, e ele orou e disse: eu orei errado. Que eu pedi só um carro a Deus. E quando chegou o carro estava com o piso todo furado, parecia os Flintstones. Para frear, faltava botar os pés no chão. Eu me lembro muito bem dessa história que ele contava. Aí depois ele orou, ele até leu o livro do Po Yong Shu, Quarta Dimensão, e lá no livro o autor ele vai dizer que nós devemos ser específicos no nosso pedido. Ser muito específico. E aí ele aprendeu. E ele disse: olha, na oração, nós não podemos só pedir generativamente, de forma generalizada: Senhor, me dá isso. Não, nós temos que dizer: Senhor, eu gostaria que fosse assim. Se não for, tudo bem, mas é o meu pedido. Ele disse que depois ele aprendeu isso. Aí Deus deu um carro melhor, no outro ano deu outro carro e foi melhorando. Aí ele disse: irmãos, hoje eu aprendi a orar. Porque na primeira vez, ele estava brincando, na primeira vez que eu fui pedir a Deus em oração, eu não pedi direito. Deus me deu um carro com pneu liso e me deu um carro com um assoalho furado. Mas depois que eu aprendi, aí Deus foi bondoso comigo. Não porque eu mereço, que ele dizia: não é porque eu estou aqui bom, é porque Deus, ele escuta as nossas orações. Eu estou contando aqui um pequeno favor que Deus se preocupou em dar para alguém. Deus, ele se preocupa com grandes coisas na tua vida. Deus, ele se preocupa com sonhos e projetos grandes na tua vida. Deus está vindo com providências, aleluia. Deus está se preocupando com a tua vida, meu irmão. Não pare de orar. O que é que essa igreja fez? Não parou de orar, mas teve uma hora em que Deus foi lá, escondeu Pedro, passou por meio dos soldados, atravessou. Ninguém sabe explicar isso ali, é um milagre de Deus. Quando nós oramos, meu irmão, coisas extraordinárias, diga assim comigo: quando eu oro, coisas extraordinárias acontecem. O cárcere fica invisível, o soldado não vê nada. Pedro bate na porta. Os incrédulos ficam assustados, né, irmão Garcia? Porque estão orando, mas não estão acreditando. Eu acho que não é Pedro não, deve ser um soldado. Vieram para matar a gente. A menina com os olhos esbugalhados que estava no meio da oração: é Pedro, é Pedro. A mulher diz: é Pedro, eu conheço pela voz. Quando abriram a porta, eu não sei se ainda tinha algum incrédulo lá, mas nessa hora
não sobrou espaço para incredulidade, não. Quando Deus mostrar o milagre na tua e na minha vida, até aqueles que estão sem acreditar verão que só Deus é o Senhor. Só Deus é o Senhor. Só Deus é o Senhor. Quando ver um milagre grande acontecendo no verão, só Deus é o Senhor. Fica em pé em nome de Jesus nessa noite. Os irmãos estão muito pacientes comigo, mas é só esses cultos agora que a gente está esticando um pouquinho. Eu prometo que depois a gente vai devolver esses minutinhos para vocês.